Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos aí para mais um vídeo do canal, segundo vídeo desta tentativa que eu estou tendo de fazer um podcast, uma espécie de podcast à la Spotify. Se chama Filosofia Barata de Animes, vocês já estão sabendo disso. Se você está chegando aqui agora, não vai quebrar a sua mão inscrever-se no canal, curtir, comentar e compartilhar. E você que já é inscrito no canal, você também já sabe que não vai quebrar a sua mão, curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Para vocês dois eu peço, os inscritos e os que estão se inscrevendo agora, atendendo ao meu pedido, verifiquem sua inscrição, compartilhem, comentem sempre. Eu não tenho como saber o número de descurtidas, então mesmo que você não tenha gostado, eu vou pedir que você curta e comenta aí. Opiniões negativas, bocós, pessoas que vêm cá pra trollar tal. Pra mim, essas opiniões não valem um caracol. As outras opiniões eu levo em consideração na medida do possível. Bom, na semana passada eu comentei sobre Gachakuta, comentei sobre Bleach, comentei sobre uma das obras que eu nem gosto, que é One Punch Man. Eu tentei gostar de One Punch Man, não deu certo. Que é a questão da arrogância, né? A arrogância que é vista como virtude pelos mangakás. E hoje eu quero falar a respeito de obras de má qualidade. Não é agora personagem, não são agora as personagens de má qualidade, as personagens que têm como característica principal serem uns merdas, serem uns cara babaca pra caralho, que não liga pra ninguém, que é indiferente aos outros. Porque eu acho incrível que alguém possa achar que indiferença pelo próximo é algo positivo. Ah, nós temos que ser totalmente ligados a todo mundo. Eu me preocupo com todas as pessoas o tempo todo. Não é isso. Vocês sabem muito bem que não é isso. Mas agora o tema vai ser porcaria. Obra porcaria. Por que tem tanta obra porcaria? O Bruno Demos, um dos inscritos do canal, falou que este ano foi terrível. Para ele foi um ano apocalíptico. Né? Faltou pouco ter o Cthulhu aparecendo aí. Porque não teve Bleach. Bom, vai ser apocalíptico, Bruno Demos, quando voltar a Bleach e eles não adaptarem as novels. Pelo que tudo indica, não vai acontecer isso. As tais novels lá que o Titicubo fez para completar o final porcaria de obra que ele fez, né? Isso aí que vai ser uma tragédia. Isso aí vai ser sim um apocalipse em termos de anime. Não ter Bleach este ano, a gente ficou sem Bleach anos e anos a fio, né? Nós somos tratados como verdadeiros idiotas, a maioria das vezes. Grandes mangás trazem grandes responsabilidades, né? Já dizia o Peter Parker, né? Já dizia o tio Ben, na verdade, né? Do Peter Parker. Mas não é isso que os mangakás pensam. E não é isso que os estúdios de animação pensam. Teve polêmica este ano a respeito do Gachakuta, né? O Japão e a China, que são dois mercados consumidores muito importantes, não estão gostando da animação, ao que tudo indica. Não estão gostando do anime, né? Da animação em termos de qualidade técnica. Não estão gostando do anime. O que é normal, inclusive, quando se trata de anime da Kodansha. De mangá da Kodansha, melhor dizendo. Tirando o Rent a Girlfriend, que parece que tem uma espécie de legião de fanáticos a lá o One Piece, os outros animes da Kodansha enfrentam bastante os outros animes. Quando eu falar anime, vocês entendem que eu estou me referindo aos mangás. A Kodansha não é anime, evidentemente. Enfrenta algum grau de resistência. Vamos ver o caso. Fairy Tail teve a animação completa. Teve blocos, né? Se passou no tempo, tal, deu um grande espaço de tempo. Inclusive a animação de Fairy Tail é até bem melhor do que, por exemplo, Naruto, né? Incomparavelmente melhor. O próprio Quest dos 100 anos foi anunciado em 2021, pô. Foi fazer animação no passado. Olha como é que os caras tratam como lixo a Kodansha, né? Eden Zero, que eu tive, inclusive, contratempos com fãs idiotas de Eden Zero quando eu estava defendendo Eden Zero. Você vê como é que o brasileiro é analfabeto, né? Eu estava num grupo conversando com fãs de Eden Zero. Eu defendi Eden Zero, os caras me achincalharam por eu defender Eden Zero. Eu estava num grupo de fãs de Eden Zero, tá?
Que é uma obra muito doida, é uma obra psicodélica, viagem pura do Hiro Mashima? Sim, concordo, mas é uma boa obra. Teve boicote. Teve algum grau de boicote, não teve uma boa venda no Japão. E tá sobrevivendo, parece que pela audiência que deu no exterior. Né? Ah, teve só 2 temporadas até agora. Mas foram 2 temporadas de 24 episódios. Né? Espaçadas ao tempo. O que vai ser de Eden Zero? Ainda não sabemos. Parece que vai ter uma 3ª temporada. Vai completar o anime direitinho? Não sei. Falando ainda da Kodan, voltando rapidamente para Shueisha, eu vivo aqui falando nesse canal do caso de Golden Kamuy, que é uma boa obra. O Sugimoto tem uns momentos meio paia, uns momentos meio One Piece, sabe? Uns momentos meio idiota, que ele fica se querendo pagar de engraçadão. Eu, pessoalmente, gente, eu não gosto que alguém tenta me fazer rir com coisa idiota, sabe? Eu vou rir naturalmente. Eu acho graça de coisas que vêm mais na forma espontânea. Aquela coisa assim meio forçada, do cara tá com um papelzinho. O Sugimoto faz muito isso. Ele anda com um papelzinho. Fazendo assim com o papelzinho. Eu não posso mostrar esse papelzinho aqui. Esse papelzinho tem umas anotações nele aqui. Ele anda com um papelzinho na mão. Não é um papelzinho, é uma foto. Tem uma cena que é paia pra caralho. Tem uma cena que ele se perde, sabe? Uma coisa muito idiota. Sabe? Tem umas cenas meio bobas do Sugimoto, mas em geral a obra é muito boa. Vamos dizer assim que é 90% boa. É uma obra comunista, né? Todo mundo ali é um desgraçado, um comunista, que quer criar um Japão comunista, né? Quer fazer o Japão ficar igual ao Brasil, né? Uma coisa assim. Também sofreu algum grau de boicote, eu vi falando disso aqui. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Bom, voltando a Gachakuta. Gachakuta teve uma não aceitação. Ah, vai ter uma 2ª temporada? Talvez, tomara que tenha. Tomara que saia pela Crunchyroll, né? A 2ª temporada. Inclusive, ontem um dos inscritos do canal, não sei se eu já comentei com vocês aqui, quem tem interesse, quem gostar do canal, tal, tiver interesse, é um grupo mais seleto, vamos dizer assim, né? Lá a gente troca ideia, conversa. Fizer contato pelas redes sociais, né? For uma pessoa de verdade, né? Fazer contato pelas redes sociais. A gente pode colocar a pessoa no Discord do canal. Lá a gente conversa sobre os temas dos 2 canais. Eu também tenho um outro canal que se chama Palácio de las Noches. E lá, voltando ao assunto, lá a gente conversa sobre os mangás de modo geral, os animes. Eu tô falando aqui no caso de Gachakuta. Vai ter, ele estava até comentando comigo lá sobre o ódio que as pessoas têm pela Crunchyroll, que eu acho uma coisa muito injusta. A Crunchyroll não merece a hostilidade que ela sofre. O dia que alguém entrar no Disney Plus e tentar achar um anime, ele vai entender o paraíso que é a Crunchyroll. Que a Crunchyroll dá voz pra gente que é de esquerda. Eu já acabei de falar, Golden Kamuy. A pessoa é tudo comunista na capô daquela obra. One Piece, vocês têm ainda alguma dúvida que One Piece é uma obra de esquerda? Aí vocês acham que no mundo dos influenciadores, olha o tamanhozinho do meu canal. Eu não sou um cara de esquerda, quem acompanha o meu outro canal sabe disso. Olha o tamanhozinho do meu canal. Né? Mas, feita essa digressão, vamos voltar a falar. Gachakuta está enfrentando algum grau de rejeição. Está enfrentando. E é uma boa obra da Kodansha, mangá da Kodansha. Kei Urana não vai nos decepcionar, cara? Pô, sabe como é que é, né? Espero que não. Tudo que vem da Kodansha é tão bom assim? Não, Fire Force é da Kodansha, ela trabalhou em Fire Force, inclusive. Fire Force é muito chato a reta final. Aliás, Fire Force não é bom, né? Fire Force não é tão bom assim. Fire Force tem uma temática que parece ser interessante, mas tem aqueles momentos One Piece da vida, né? Tem aquela coisa da mulher. A mulher vai ficar pelada. Ai, que coisa. Nunca vi uma mulher pelada na minha vida. Sabe? Aí os caras ficam. Aí tem aquele Arthur. Nossa, aquele Arthur pra mim é o cocô do cavalo, sabe? É o cocô do pangaré. Aquilo. Cara chato da porra. Não volta a falar. Detesta o personagem que tenta fazer a gente ser. Tenta ser engraçado. Que é feito pra ser engraçado. O cara não é engraçado. Mas, entretanto, todavia, tem coisa muito pior.
Tem coisa muito pior. Tem coisas que são verdadeiras tragédias em forma de mangá e de anime, que de forma de light novel e de mangá, que viram anime. Que viram anime e inundam o mercado das produções de animação, inundam os estúdios de animação com o trabalho e leva aquelas coisas, os estúdios de animação estão passando, e vem umas notícias com teor até um pouco sensacionalista, estúdios de animação estão em crise, os estúdios de animação estão falindo, os estúdios de animação estão isso, tem aquilo outro, estão reclamando que está tendo que contratar mão de obra estrangeira. Bom, vamos aos fatos. O Japão tem declínio populacional. O Japão tá virando o Japão do anime Sanda, que tá no Prime, que é da autora do Beastars, a filha do criador do Baki. O Japão tem que adaptar todas as light novels estúpidas que surgirem, tem que virar anime. E até as light novels boas também. E as que são razoavelmente boas, os caras tentam arrumar um jeito de dar uma cagada nela pra ela ficar ruim depois. Aí, obras de qualidade sofrem com isso, porque tem que adaptar porcaria. Com exceção de Demon Slayer, e agora Bleach nessa reta final, Gachakuta este ano, citem para mim obras de boa qualidade, né? Lembrando, eu não gosto dessa fase de Bleach, mas Bleach no geral é bom. Pô, Bleach, gente, eu vou cometer aqui uma coisa que pro pessoal que fica pagando assim, aqui no mundo dos animes tem aquela galera que é igual o roqueiro, né? Roqueiro é assim, eu só escuto rock dos anos 80, não gosto de new metal. O cara nasceu em 94, né? Não, new metal é coisa de pose. Não, new metal não é rock de verdade. Eu só escuto hard rock, só escuto Guns, só gosto de Guns, sabe? Tem uns palhaços assim no mundo rock, né? Tem um monte de idiota no mundo rock. Rock é coisa que atrai bastante idiota, né? Mas o mundo dos animes tem uma gente assim também, que se você falar de Yu Yu Hakusho, nossa, Yu Yu Hakusho é o deus deles. É um dos deuses, é o panteão dos deuses, né? Tá lá One Piece, Full Metal Alchemist, Yu Yu Hakusho, você não pode criticar. E o Hades deles é o Hunter vs Hunter, tá no submundo. É o deus do submundo, mas é o panteão. Aí se você pagar de Prometeu e lutar contra esses deuses aí, você tá uma heresia, uma espécie de heresia. Mas eu vou falar, Bleach é muito, muito melhor que o Yu Hakusho. Yu Hakusho e Bleach vão disputar um campeonato. Sem pôr o time em campo, Bleach já tem 10-0. Muito melhor. Incomparavelmente melhor. Mas ele se inspirou em Yu Yu Hakusho. Que se dane, ele se inspirou em Yu Yu Hakusho e melhorou milhões de vezes a inspiração dele. Hunter vs Hunter, que é um desses deuses, por isso que eu coloquei ele no submundo, como Hades da história, para ele ficar mais escondido, porque os deuses principais são os mais chatos. A Fullmetal Alchemist é chato, cara. O final de Fullmetal, horrível. Os caras parece que a menina sai da montanha lá, passa dias e dias, semanas, que dá a entender que se passou semanas, eles estão planejando um golpe de Estado, uma coisa maravilhosa, né? Estão querendo criar um regime comunista lá no país, que já é comunista, uma coisa muito estranha. E ela ainda tá na fronteira do país. Aí ela gastou semanas para sair daquela montanha gelada lá, onde eles lutaram naquela base do norte, para chegar na fronteira. E da fronteira para a capital, que fica no meio do país, ela conseguiu chegar em horas. Golpe de Estado em andamento, com golpe de Estado em andamento. E eu vou falar que isso é bom, né? Que isso é maravilhoso. Você está botando um defeito técnico, isso é coisa dizer. Não, isso é defeito da obra. O resto da obra até que é boa. A obra é boa, no geral. Mas isso aí tem um final, tem esse problema. Chato seria uma palavra errada. É que eu não gosto disso no final. Eu sou muito observador com passagem de tempo. Eu sou muito meticuloso com isso.
com cronologia dos fatos. Chato não, mas é defeituoso. Defeituoso é a palavra correta. Retiro o chato, boto defeituoso. Mas voltando à história. Você não pode falar disso. Bleach é uma boa obra, no geral é uma boa obra. Mas voltando. Tirando essas boas obras, Demon Slayer é uma boa obra. Demon Slayer deve ser o mangá shonen com o melhor protagonista já criado nos últimos anos, pelo menos da Shueisha. Agora tem o Rudo do Gashakuta, agora virou animação, né? Ele já existe há mais tempo, né? O Rudo já existe há um bom tempo, mas ele ficou conhecido mais agora. O Rudo, nosso Rudo, é muito melhor que os protagonistas da Kodansha todas. Ele é muito melhor que o Shiki do Eden Zero. Ele é muito melhor que o Natsu do Fairy Tail. Ele é muito melhor que o Shinra do Fire Force. Também não é muito difícil ser. Ele é muito melhor que a Maka do Soul Eater. O Rudo é bem melhor. O Rudo tem personalidade, né? Que é uma coisa muito rara de achar em mangá, né? Em alguns mangás, pelo menos. É uma coisa muito rara. Você tem uma personalidade que faz sentido, pelo menos. É uma pessoa revoltada com a vida. Mas ele é um revoltado com a vida convincente. Ele é uma pessoa que quer acertar e erra. É convincente, pelo menos. Mas o Tanjiro Kamado, no mundo da Shueisha, é o melhor que tem. Ah, mas ele é tão bonzinho, sei lá. Mas ele é uma pessoa boa, convincente. Ele é um cara que tem uma preocupação, a família dele. A preocupação dele é com a família dele. Ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa convincente. Ele não tá querendo bater carteira de ninguém. Ele não tá querendo comer mulher de ninguém. Ele não tá querendo ficar espiando mulher pelada. Ele não tá querendo virar rei dos bandidos, né? Rei dos piratas. Não tá querendo ir pra costa do Golfo da Guiné ou da Somália saquear navios. Ele não tá querendo fazer nada disso. Ele não fica... Ele não quer ser prefeito de uma vila. Sabe? Ele quer salvar a irmã dele, ele é convincente com aquilo. Mas tirando essas obras, quais que tiveram um bom tratamento nesses últimos anos? Constante, consistente. Esses últimos anos recentes. Teve muita obra ruim adaptada. Ah, mas teve obra boa. Você mesmo fala que este ano não foi de todo ruim. Sim, não foi de todo ruim. Mas aí a gente vai pegar categorias que são menos populares. Vamos pegar o exemplo aqui. Este ano, por exemplo, o meu top deste ano, tá? Medalist. Uma baita obra. O Detetive da Mesa de Jantar. Uma baita obra. Interessante, é uma obra divertida. É uma obra que tem uma temática dessa, mas é uma obra para adulto. É uma obra de mistério. Nos últimos anos, vou fazer aqui uma justiça. Teve uma obra boa que foi adaptada nos últimos anos. Ela é muito boa, apesar dela não fazer o menor sentido. Que é Tsukimichi. Ela é muito boa, ela consegue ser muito boa. É uma light novel. Tem defeitos aqui a colar, tem personagens ruins também. Mas ela não faz o menor sentido, a história é muito estranha. Aqueles buracos de light novel, né? O cara tá lá, tal, ele é mercador. Aí ele tem que chegar. Não, que a nossa empresa comercial vai montar uma base no reino tal. Que reino é esse? Em nenhum momento eles se preocupam de apresentar o mundo. É o erro que tem o Overlord também. Sabe? Não preocupa. Nesses últimos 2 anos. Vamos pegar nos últimos 2 anos pra cá. 3 anos pra cá. São poucas as obras que têm essa qualidade. A gente pode pegar assim. Não, a gente pode. Fazendo aqui uma observação mais detalhada. Overlord. É até bom eu fazer isso aqui, que eu não tenho compromisso com o erro. Overlord também teve uma adaptação razoável, mas perdeu qualidade em relação às outras. Sozono Frieren. Sozono Frieren é bom. É bom.
Teve uma animação boa? Teve. Mas se Sonofrieren tem alguma coisa ali que uma hora vai feder. Tem alguma coisa ali que vai feder uma hora. Não sei se ela vai ficar horrível depois. Tá vendo que a gente lista poucas obras? A gente vai ter que catar assim. A gente vai, mesmo que eu parando, eu tô gravando vídeo aqui e eu não preparo o roteiro. O roteiro se cria ao longo do vídeo. Aí a gente vai lembrando de algumas. O Tsukimichi, Overlord, Sonofrieren, que uma hora vai feder. Não vou incluir Diário de Apotecária nessa obra, porque essa segunda temporada, final muito ruim. A personagem é muito ruim também. A história até interessante, tá, algumas coisas, mas de shonen, do que poderia ser considerado como shonen, esses três que eu citei, né, que já tá o caso do Demon Slayer. Demon Slayer é uma obra que já acabou o mangá. Bleach também, não tem mais mangá. O Gachakuta está sendo publicado, ainda começou este ano. Então, a gente para observar que a indústria fica sobrecarregada de obras porcarias. E obras porcarias que continuam tendo adaptação, retoma a adaptação, obras razoáveis que vão virar porcarias. Se voltar a ser anime, vai ficar uma bosta. Obras que não tem o menor sentido. Obras que não fazem... não acrescentam nada com nada. E tem, talvez, um dos casos assim mais emblemáticos este ano. Eu tava falando do meu top deste ano, né? Foi o Medalist, que é uma baita obra, mas não é shonen, é uma obra bem nicho, né? Um seinen de nicho. A menina que quer ser esportista, blá blá blá. Esse Detetive da Mesa de Jantar, Caipira, Mestre Espadachim, teve uma animação razoável, não foi uma animação tão boa. Esse Sanda, a animação tá boa, a história também é maneira, apesar de ser meio bizarra. O traço daquela mulher não é um traço bonito, ela não desenha bonito, ela não preocupa em desenhar personagens bonitos. A história é interessante, mas não tem traço visual bonito. Não vou contar Blue Box. Blue Box é do ano passado para este ano, né? Blue Box é para matar os outros de raiva também, né? A gente vê tal, mas aquilo ali é para, entre aspas, matar a pessoa de raiva. Eu mesmo fiz review de Blue Box, eu falei que aquilo deixa a gente feliz e puto. Teve um razoável anime de romance lá do cara que é amigo da moça, mas a história é ruinzinha. Então eu colocaria no meu top como um dos menos, por causa que eu incluo os menos piores, né? Capcom, meu top tá sendo o Detetive da Mesa de Jantar, o Caipira que vira funcionário público, Medalist, Gachakuta e Sanda. Até agora tá sendo esses. Esse aí eu colocaria, esticando para um top 10, como os menos piores. Os que dá para aproveitar, que a história talvez seja razoável. E teve este ano a obra que para mim é a mais emblemática de todas em termos de má qualidade. E a má qualidade não é animação, não veio de um roteiro mal adaptado, parece que ela vem do mangá mesmo. Ela foi fabricada no mangá e não é da Kodansha e não é da Shueisha. Vamos dizer assim, se a gente comparar a Shueisha, é como se fossem os times da Série A, né? Aqueles times que são patrocinados por bets na Série A do Brasileirão. A Kodansha é os times da Série A que não tem patrocínio de bets nem de corporações financeiras poderosas, aí eles ficam correndo por fora, mas é famosa.
Vamos botar atualmente o São Paulo, um clube que tá meio decadente, né? Kodansha é o São Paulo. Tem uma grande história, mas tá meio apagado. A Shueisha são os times patrocinados por Bet. A Shogakukan é aquele pessoal que tá forte na Série A também, mas não tá a ponto de ganhar um campeonato brasileiro ainda não. Tem alguma história, tem muita história também, mas não tá tão forte assim. Vamos botar aqui tá patamar assim, Fluminense da vida. Que o campeonato, se eu não me engano, tá entre o Palmeiras e o Flamengo, né? É uma coisa assim. Eu não estou acompanhando muito futebol, só sei pelo que eu escuto os outros falar, tá? Este mangá vem de uma editora que seria o pessoal que está sendo rebaixado para a Série B. É a tal de Akita Shoten. É o Togenki. Togenki, eu fui falar do Togenki, até derrubou meu microfone. Togenki é muito ruim. Togenki é muito ruim. Eu vi o anime, tá saindo inclusive dublado de cara, o episódio estreou dublado, não sei como é que tá agora. Eu assisti, se eu não me engano, até o episódio 14. Eu vou até conferir aqui, para não falar besteira. Tem que abrir meu login aqui para ver. Eu acho que eu assisti... Deixa-me ver aqui direitinho. Eu vou falar com vocês. Para não falar besteira, eu prefiro abrir o login aqui e ver qual que é o episódio que eu vi. É Togenki. Quantos episódios já assisti dessa porcaria? Não, assisti 13 episódios. 13 episódios. Parei no episódio Mikado, o Portão dos Deuses. E eu posso falar assim, por ter visto 13 episódios, gente, isso aqui é uma bosta. Essa obra é uma bosta. Essa obra aqui tá no meu top menos 10. Essa eu não consigo... Ah, você colocou Tolkien aqui pior do que os animes de romance do ano? Ah, muitos animes de romance eu nem vi, né? Então, não vou considerar dessa maneira. Mas, Tolkien aqui... Nossa, terrível. E pensar que eu já tentei... Uma vez eu já pensei em ler esse mangá. Eu lembro que eu vi esse mangá aparecer em sites aí e tal. Falei, vou pegar uma hora pra ler esse mangá. Graças a Deus que eu não peguei. Que porcaria de obra. Que obra chata do caralho. Desculpa o palavrão, tá, gente? Que obra chata. Essa obra é muito chata. O protagonista é um mala. A história não faz o menor sentido. Os caras que são rotulados como vilões se vestem com uma mistura de roupa de cafetão com roupa de bicheiro. Cara, isso não faz o menor sentido, essa obra. Não tem base. Como que eles... Como é que essa obra está sendo renovada? Pô, com certeza também essa Akita Shoten não tem outras opções, né? Inclusive eu pesquisei. Essa Akita Shoten é a revista de onde veio o Beastars, se eu não me engano. Veio também o Baki, né? Então, a gente nota que ela não tem muitas opções, né? Porque o Baki é um mangá que já não existe há muito tempo. O Beastars acabou. Se o Beastars era da Akita Shoten, vou até pesquisar aqui pra pessoa não falar besteira, né? Cara, você não bola. Você não bola roteiro. Não bola o roteiro mesmo, não. Vai tudo no improviso. Deixa eu pesquisar. É da Akita Shoten mesmo. Da Akita Shoten, isso mesmo. Aí você vê que o cara não tem. Eles não tem muita opção mesmo, né? Tem que pôr essa porcaria mesmo.
Os caras têm. A melhor obra que eles tiveram foi Beastars nos últimos anos. Agora tá com Sanda, né? Mas é uma obra só boa. Aí tem que dar espaço pro Tolkien aqui. Mas o mangá em si não geraria o anime, né? E não geraria um anime com essa moral toda, né? Porque ele estreia dublado. E tá estreando dublado na Crunchyroll e na Netflix. E tá com transmissão pras duas, ó. Os dois streamings. Tá no Prime também. Não tenho certeza se no Prime tá saindo dublado. Tenho certeza que tá saindo dublado na Crunchyroll e na Netflix. Gente, faz o menor sentido um negócio desse. Ah, você não gostaria que ele tivesse sofrendo animação? Não, se ele não tivesse sofrendo animação, eu não saberia nem da existência dele. E não estaria aqui falando dele, né? Então teve uma vantagem. Falar assim, pô, a existência do Tolkien aqui me foi útil. Eu pude vir cá falar de Tolkien aqui. Falar dessa obra horrorosa e ter um assunto para falar aqui no canal. Mas é lamentável que uma obra dessas tenha esse espaço todo. É lamentável. Por que é lamentável? Porque as pessoas ficam depois falando assim, não, os estúdios de animação estão abarrotados. Ah, a animação tá ruim? Não, a animação tá razoável. Tá, a animação razoável. Mas depois ficam falando assim, nossa, os estúdios de animação estão abarrotados de trabalho. Oh, o que tem? E Tolkien aqui é o caso nos shonens, né? Eu, inclusive, até aqui, né, falando com vocês, na cabeça de vocês aqui, eu falei mais de shonens do que tudo, né? Porque a gente acaba lembrando mais dos shonens, né? Se eu entrasse no mercado de nos outros nichos, né? Talvez os meus tops aqui seriam diferentes. Talvez a minha lista seria diferente. Também as opiniões, em alguns casos, poderiam ser diferentes. Mas como a maior parte do público consome shonen e seinen, a gente tem que falar de shonen e seinen, principalmente mesmo. A gente acaba falando mais disso. Então, algum erro aqui, vocês me perdoam, tá? Eu faço de improviso e vou continuar fazendo de improviso porque eu não tenho nenhum tipo de ganho com isso aqui, a não ser que você resolva contribuir com o canal pelo lasnotespix@yahoo.com. O e-mail que tá aí na descrição do vídeo é o Pix do canal. Se você quiser contribuir, se achar que eu preciso de uma contribuição para comprar uma máscara melhor, se você achar que eu preciso de uma contribuição para comprar mais mangás e ler coisas diferentes, né? Aí fica a seu critério. Então, é muita porcaria sendo adaptada. Tolkien aqui, pra mim, é a cereja do bolo, por ser do mercado de shonens mesmo, né? É a cereja do bolo. E, gente, os caras tá conseguindo estrear dublado. Os caras estão tendo essa moral. Essa obra tem um narrador. Que eu acho que pra mim é o ponto principal da má qualidade dessa obra. Acaba sendo o narrador. Porque o narrador, ele dá a ênfase de como a obra é ruim. Mikado, Portão dos Deuses. Sabe, o cara narra o título. Mikado, o Portão dos Deuses. Ah, por que a obra é tão ruim assim, cara? Eu não conheço Tolkien aqui. Fala pra mim. Bom, estamos de saco cheio já desse negócio de Oni, né? Eu acho, pelo menos eu tô de saco cheio. Japão é chegado em Oni. Oni pra lá e pra cá. Oni pra todo lado. Oni everywhere, né? I see Onis. Os Onis são monstros mitológicos. E eles devoram pessoas. É parecido com aqueles monstros, inclusive, que aparecem no Yu Hakusho, que falam que devoravam humanos, né? Aí o pai do Uramesh devorou uma humana de outra maneira, né? Os Onis, eles têm chifres. É aquele cara lá do Kaido, do One Piece, a Yamato. Só que lá eles são uma espécie. Eles não são monstros, propriamente ditos. Eles são um ser humanoide, comum. Lembrei agora de mais um que foi razoável, foi muito bom este ano, o Witch Watch, mas ele é uma mistura de comédia com shonen, né? O Witch Watch que teve na Netflix e na Crunchyroll. O Witch Watch também foi muito bom este ano. Tá, não tá nem lembrando dele. Fui falar de Oni, fui lembrar dele. Foi um anime de uma boa qualidade. Animação boa, história legalzinha. Não é paraíso na Terra não, mas é uma história boa. Compensação, né? Bom,
Então, top 5 tá aí. Eu colocaria, como ele é melhor em qualidade que o Caipira Espadachim, eu colocaria o Caipira Espadachim pra baixo um pouco e colocaria o Witchwatch no lugar dele. Até pela qualidade da animação ser um pouco melhor. Mas o Caipira Espadachim tem uma história interessante, apesar de ele virar funcionário público, né? De ser um cara que virou funcionário público, meio clichêzão, tem muitas moezinhas boazuda querendo dar pro cara o que sim, acabou, né? O cara é um coroa lá, meio shed, né? Uma coisa meio estranha aquilo, mas reflete um pouco das fantasias desses autores de light novel, né? Aí eu quero ficar um coroa shed que as novinhas vão querer dar pra mim. Sabe, deve ser isso, né? Bom, Tolkien aqui é esse mundo de Onis. Os Onis comiam pessoas, aí surgiram os Momotaros. Os Momotaros. O Momotaro original era o cara que matava os Onis. E em algum momento da história, os Onis começaram a assumir formas humanas e começaram a devorar as humanas, como o pai do Uramesh devorou a mãe do Uramesh. Devorar com outro tipo de instrumento. E começaram a nascer pessoas com cara de com sangue Oni, mas não eram mais aquela figura monstruosa. Eles tinham forma humana. E surgiram Onis no meio dos humanos, com aparência humana. A mesma coisa aconteceu com os Momotaro. Com o Momotaro lá e teve os descendentes dele. Por alguma razão, o Momotaro luta com uma colônia de bactérias. Em vez de lutar com uma espada, ele luta com uma colônia de bactérias. E todos os descendentes dele, que se tornaram uns milhares, né? Procriou pra cacete esse sujeito, também tem essa colônia de bactérias. Eles não tomam antibiótico nenhum, as bactérias se tornaram parte do corpo deles. Não devem nem tomar banho também, né? E eles continuaram a guerra contra os Onis. E os Onis que comiam pessoas viraram os bonzinhos por alguma razão, né? Que não é explicada. Em nenhum momento a história se preocupa em explicar isso. E eles vivem integrados humanos, os Motaros continuam, mas os Motaros sabem da ameaça que os Onis são. Os Onis são de fato uma ameaça. É mostrado no mangá que eles são uma ameaça, que eles podem perder o controle e matar pessoas inocentes. Mas a história tenta te convencer que os vilões são os caras que se vestem de cafetão e de bicheiro. Os caras vestem igual o Castor de Andrade lá do Rio de Janeiro. E, bom, se bem que pela roupa cringe que eles usam, eu até entenderia dizer que eles são vilões mesmo. Eles são vilões da moda, né? Porque é uma roupa muito horrorosa. Se tiver a patrulha da moda, eles vão presos, porque a roupa é muito feia. É uma roupa, um terno listrado, gente. Não é aquele terno listrado maneiro do Tom e Jerry, não, que o Tom fica assim, gatinha. Não é isso, não. É um terno muito feio. E usa colete ainda por cima. Que é uma coisa completamente desconfortável para lutar. Né? Se você lutar de terno, não tem cabimento nenhum isso. E os Onis também vestem roupa de Peaky Blinder em alguns casos, ou ficam vestindo os novatos deles lá de estudante, porque o autor deve ter algum tipo de pensamentos complicados com estudantes, né, com mocinhas estudantes. E no meio de uma confusão lá, de uma luta entre Onis e Momotaros, um dos estudantes começou a despertar as fantasias dele e começou a ficar preocupado com o número de 5 a 1 que ele faz sozinho, pensando nas mulheres. Não. Ele pensou nisso depois. Ele quase fez um 5 a 1 com a colega de escola dele ali, na frente da colega de escola dele ali. Uma situação completamente sem cabimento, porque ele conhece a moça, ele já tinha visto a moça antes. Se era para ele ter algum tipo de êxtase pela beleza dela, porque quem não teve antes? Aí ele resolveu ter no meio de uma batalha. Aí depois disso eles vão dividir dormitório depois dessa batalha. Aí ele fica preocupado porque ele tem que ficar fazendo o 5 a 1 dele todo dia. E o professor poderia vê-lo fazer o 5 a 1 dele. Caralho, gente, que coisa mais imbecil, coisa mais maluca. Sabe? Isso virou uma animação de duas temporadas, duas temporadas não, de dois cursos, como eles falam, né? Uma temporada de dois cursos, de 12 episódios. Isso virou uma animação. Essa porcaria.
Porcaria virou uma animação. Poderia citar aqui também outra porcaria que virou anime este ano. E que, assim, por alguma razão, passa batido da maioria o final horroroso que o mangá teve. E é um mangá da Shogakukan. Por isso que eu botei a Shogakukan com aquele patamar meio São Paulo Futebol Clube. As cagadas eles são perdoadas. Né? Patamar assim, São Paulo, o Vasco se ele ficar bem, sabe? O Fluminense se ele for meio mal no ano, sabe? Uma coisa assim, as cagadas lhes serão perdoadas, sabe? Todos os males que você tem cometido aí contra seus torcedores vão ser perdoados em parte, porque você ainda tem uma boa aceitação na mídia. Que é o Call of the Night, ou Yofukashi no Uta. O final do mangá foi uma porcaria. Ele fez mais 8 capítulos do mangá para deixar a coisa pior. E a Mori Kou foi mogado. Foi lá visitar a mulher, tomou tapa. Tomou tapa. Soco, né? Tapa, sei lá que tomou. Eu fiz aqui um review daquilo. Não sobrou nada pro Beta. Cara, não dá, sabe? Não dá pra aceitar isso, não dá pra ser feliz com um negócio desse. E aí você fica naquela. Gachacuta, nego faz um estardalhaço aí falando, não, Gachacuta será cancelado? Uma certa youtuber que teve uns problemas com frutas tropicais havaianas, sabe? Gachacuta será cancelado? E um monte de outro youtuber faz. Sabe? Um monte de anime bizarro. Esse ano tá sendo adaptado um anime de um lobo que se veste de estudante de escola, de colegial, de primeiro ensino médio do Japão. E ele anda com uma mocinha. Não sei porquê. Eu tô me tentando me poupar de saber detalhes. O cara é um lobo, por alguma razão. Este ano nós tivemos Welcome to Japan, Mr. Elf. Acho que é Mr. Elf que fala, né? A senhorita Elf fala. A história parecia ser pelo menos divertida, mas depois foi ficando muito idiota. Tem uns momentinhos fofos lá, bonitinhos, tal, monstrinho bonitinho e tal. Mas a história não tem o menor sentido, o menor propósito. Nós tivemos várias outras obras assim. Honey Lemon Soda. Tá, se você não tomar soda para não queimar seu estômago, você aguenta tomar, você aguenta ver. Mas qual? Teve um monte de obra bizarra esse ano. Se não me engano, foi este ano que saiu o cara que era funcionário de escritório e foi parar num outro mundo, virou secretário do Rei Demônio. Tem um negócio assim. Acho que foi este ano que saiu também. Sabe, muita bizarrice. E aí eu fico sabendo de coisas, por exemplo, que light novels que poderiam ser finalizadas com pouca coisa, o autor fica esticando, né? Tava falando, a gente tava lembrando, né? Overlord, por exemplo, de Tsukimichi, que foi o que eu tava puxando a memória aqui, acabei lembrando, não, foram boas obras também. Tem bons protagonistas. O Overlord é um isekai. Tsukimichi, isekai também é um isekai razoável, de uma boa qualidade a história. Susanoo Frieren, eu fico com a impressão, tem hora que uma hora vai dar uma cagada aquilo ali. Apesar de ter um mundo meio Senhor dos Anéis, tá, mas é uma história meio estranha, tem hora. Uma hora isso pode dar uma cagada naquilo ali. Mas você vê, My Hero Academia continua a adaptação. Final lixo que teve ano passado. Jujutsu Kaisen vai voltar. Final lixo que teve. Saiu o filme do Chainsaw Man. Esse Chainsaw Man é ruim pra cacete, gente. Spy vs Family.
nos últimos anos aí. Não sei se não saiu alguma coisa de Spy vs Family. Se saiu também, não. Foda-se. Dandadan vai virar, aquilo ali vai virar o One Piece da pseudo-comédia. Sabe? Aquilo é o One Piece da pseudo-comédia. Até desanimei de ver Dandadan. Nem vi a segunda temporada, que eu já tinha lido o mangá já até o período da segunda temporada. O grupo já tá o bando do chapéu de palha já. O bando do chapéu de paia, né? Bom, gente, tá aí minha opinião. Vocês são livres para discordar, eu sou livre para ignorar. O vídeo foi uma bagunça, né? Falando sobre obras ruins. É mais para não deixar o canal sem nada mesmo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deem o feedback de vocês. O último vídeo teve um bom feedback, né? Um feedback assim, de pessoas comentando. Se vocês não gostarem desses aí, vocês opinem. Ah, eu gostei do outro, não gostei desse. Opiniões razoáveis eu levo em consideração, como eu já disse. Opiniões que eu já vejo que são bobagem, eu ignoro. E peço para você curtir, comentar, compartilhar. Quem quiser se inscrever no canal, quem quiser apoiar o canal financeiramente, tem o Pix na descrição, lasnochespix@yahoo.com. Aí escreve Las Noches, né? Porque o nome tá em espanhol. Fique com Deus, até a próxima.